Bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos agora mais um vídeo da série de mobilidade elétrica ou mobilidade verde, como vocês preferirem, focando na segurança, e desta vez será o primeiro vídeo focando no Procon e no direito do consumidor. Vocês verão vários vídeos, várias mensagens, várias notícias, várias reportagens, propagandas desse tipo, que o carro é um carro elétrico, pesa 2 toneladas e tem desempenho esportivo. E isso é verdade, tá? É uma característica da tração elétrica ter um torque muito alto e uma aceleração muito alta em baixa velocidade, não tanto em alta velocidade, isso nós falaremos mais tarde. Porém, o que eu vou chamar a atenção de vocês? E daí ter colocado isso. Você sabia que o seu carro vai dormir contigo e com a sua família? O que quer dizer isso? Isso significa o seguinte, que existe um tempo de carregamento tal qual você precisa de um tempo para você carregar suas baterias e descansar, o carro precisa de um tempo similar para carregar as baterias dele e se energizar. Para os objetivos desse vídeo, colocarei agora um conceito particular sobre direito do consumidor. Eu estou colocando aqui que o direito do consumidor existe quando há uma concordância entre duas coisas. Uma expectativa que foi criada na sua mente em relação ao que você iria receber pelo dinheiro que você está pagando e o que realmente é o produto ou o serviço entregue. Ou seja, se lhe for entregue aquilo que você tinha uma expectativa que receberia, o seu direito está assegurado. Se não ocorrer isso, é hora de você procurar ajuda. A sua satisfação depende da ação conjunta de que você precisa da montadora, ou seja, o carro precisa estar de acordo com o que você pensou que seria, a construtora incorporadora. Estou falando aqui especificamente sobre as vagas para carregamento de carros em prédios, ok? Então isso é vendido para você, que o seu apartamento vai ter um ponto de carregamento por apartamento no seu condomínio. Então você compra um apartamento, paga por isso e vai receber um ponto de carregamento. Então este aqui é o ponto que eu vou colocar em destaque nesse vídeo. A própria instaladora, a empresa que vai instalar o seu wallbox e todo o sistema de carregamento, que na verdade já deveria ter sido instalado pela construtora ou incorporadora, tá? Mas isso não estava previsto no contrato, no memorial, etc. Você vai ter que fazer a instalação. E a própria distribuidora de energia, que a gente espera que ela entregue o que os outros prometeram. Aqui nós temos um exemplo bem claro do que é um pensamento sistêmico, ou seja, as coisas não funcionam e não existem isoladamente. Elas formam parte de um sistema e elas existem com inter-relações, ou seja, para o carro que a montadora te vendeu atender o que você pretende, a sua expectativa, você vai precisar receber da empresa distribuidora de energia suficiente. Para que você tenha o conforto que você quer no seu carro, a construtora ou incorporadora, ela também vai ter que te entregar o imóvel do jeito que você quer, do jeito que o carro poderá ser-lhe útil da forma como foi a sua expectativa. Veja bem, aqui nós não somos contra os carros elétricos, nós queremos mais carros elétricos, mais carros híbridos e mais construtoras ou incorporadoras entregando prédios com um ponto de carregamento adequado, decente, conveniente, de acordo com a sua expectativa. Nós queremos mais disso tudo, mas queremos que seja feito de forma correta, queremos que seja melhor do que tem sido feito. Em um vídeo anterior eu já chamei a atenção para essa tabela, onde podemos fazer comparativos teóricos, chamando novamente a atenção teóricos, sobre o que está sendo entregue em relação a ponto de carregamento e o tempo que vai demorar. Eu não vou repetir-me aqui, só vou chamar a atenção que, se você não viu ainda, dê uma olhada no vídeo correspondente a isso aqui, tá, ok? Dê uma olhada nos outros vídeos dessa playlist. Esta tela também foi apresentada no mesmo vídeo da tela anterior, mas aqui eu vou precisar destacar algumas informações. Em especial, você não vai ter em um condomínio comum, que está sendo apresentado com um ponto por apartamento, um ponto de carregamento por apartamento, nós não falaremos em carregamento rápido de descida. Vamos falar na carga lenta em corrente alternada, não vai ser em corrente contínua, tá? E o que eu quero que vocês prestem muita atenção? Isso aqui. Esses valores aqui e os respectivos tempos. Novamente, nós temos aqui um sistema, coisas interrelacionadas. Desse valor de potência depende esse tempo de carregamento. Desse valor de potência depende esse tempo de carregamento. Isso aqui é o que a montadora do veículo te promete. É a expectativa que a montadora cria na sua mente. Mas isso aqui só vai ser realidade se os demais
cumprirem as suas expectativas, ou seja, se o prédio entregar realmente o ponto de energia que você precisa e a empresa de energia entregar a energia que você precisa, tá? Novamente aqui, ó, isto aqui determina se essa expectativa de tempo de carregamento será atingida e isto aqui determina se esta outra expectativa de tempo de carregamento será atingida. Ok? Então vocês precisam ter isso em mente, esses números, porque quando você compra um carro na loja, você pensa, poxa, vou chegar em casa e ele vai ser carregado em 5 horas. Tá? Então é isso. E quando a imobiliária te vende um apartamento dizendo que vai ter um ponto de carregamento, você entende o que? Tal qual isso aqui é uma promessa comum no mercado, que o carro tal vai ser carregado em tanto tempo, quando você receber a chave do seu apartamento, a sua expectativa é que isso aqui se torne realidade. E que você não tenha que entrar numa briga entre a montadora e a incorporadora porque você não está conseguindo atingir esses tempos de carregamento, porque vai ficar aquele jogo de empurra entre uma e outra. Então você não quer isso, então você tem que ficar atento, ok? Ou seja, você viu todas as propagandas, você visitou o carro no showroom da concessionária, o carro é lindo, ele é altamente tecnológico, tem uma quantidade de software, de radares, de câmeras sensacional, altamente desejado, comprado, tem gente em fila de espera, mas e o fator de demanda? Você vai precisar entender um pouquinho e eu vou tentar explicar nos mais simples termos, através de um exemplo, o que é o fator de demanda. Aqui, no termo fator de demanda, tá, reside boa parte do seu direito do consumidor em relação ao carregamento do seu carro em casa, sabia? E a primeira coisa que eu preciso que você entenda é o que significa fator. Fator é um número entre 0 e 1. E você se lembra desta frase aqui, a ordem dos fatores não altera o produto? Por quê? Porque fator é algo que você usa para fazer uma multiplicação. Ou seja, isso aqui é a operação de multiplicação, esse aqui são os fatores, tá? E esse aqui é o resultado, ou o produto, ok? E a ordem dos fatores, 100 vezes 8 ou 8 vezes 100, vai dar exatamente na mesma coisa, 800. Pois bem, então um fator é um número que você pode usar numa multiplicação. E toda vez que você calcula uma porcentagem, uma percentagem, caso prefira, você faz isso. Ou seja, quantos são 20% de 80? Você pega o 80, multiplica por 20 dividido por 100, 20 dividido por 100 dá 0,2, aqui você encontrou um fator. Algo que você pode multiplicar para encontrar o valor que você quer. Você não vai utilizar esse 20 aqui, senão você não vai encontrar 20% de 80, você vai encontrar 20 vezes 80, não é isso que você está procurando. Da mesma forma, como é que eu calculo 30% de 90? Repito 90, pego 30%, divido por 100, acho um fator que é o 0,3 e encontro o resultado devido, procurado, que é o 27. E o que são 100%? Chamei a atenção, eu destaquei aqui o valor 100%. Olha, quantos são 100% de 70? Se você quiser fazer a conta da mesma forma, você pode seguir o mesmo algoritmo, 100 dividido por 100 que dá 1. Isso aqui é um fator igual a 1. Fator igual a 1 é sinônimo de dizer 100%. Simples desse jeito. Um fator igual a 0,5 significa 50%. Ok? Guarde esta informação. Vamos para uma alegoria, uma ideia bem próxima do que você vai ter que entender para saber como vai ser o carregador de energia do seu carro na sua casa. Um fator de demanda 1 é, por exemplo, o que acontece quando você tem uma cama por pessoa. Uma cama por pessoa é a situação mais corriqueira do mundo. Significa o quê? Cada pessoa, vamos colocar aqui, vamos simbolizar isso aqui como uma pessoa, cada pessoa terá uma cama para dormir, porque dormir é um processo longo, demora horas. Carregar o carro da mesma forma é um processo longo, demora horas. Você viu na tabela anterior, 6 horas, 5, 8 horas, dependendo da potência do carregador. Um fator de demanda 0,5, que também é um número que você vai ter que guardar na mente para um vídeo posterior, significa uma cama para cada 2 pessoas. Olha, você consegue imaginar que coisa horrorosa seria você, num condomínio, né, o prédio inteiro ter apenas metade das camas necessárias e você ter que dividir cama com o vizinho, né? Ou seja, quando você chegar numa situação
de um fator de demanda 0,5 e todo o prédio já estiver, cada morador com o seu carro elétrico ou híbrido, aqueles 6,6 kW ou 11 kW serão divididos por 2. Tá? A qualidade do serviço de carregamento que te foi prometido só será mantida ao longo do tempo se o fator de demanda for 1. Porque se não for, não haverá energia para todo mundo carregar ao mesmo tempo. É como se não houvesse cama para todo mundo dormir ao mesmo tempo. Aqui eu peguei um exemplo. Nos próximos vídeos eu vou pegar outros exemplos de outros condomínios, de outras construtoras. Se alguém de outro estado quiser mandar uma imagem do condomínio lançado no seu estado, qualquer pergunta que queiram fazer, se vocês, nessa fase que esse é um assunto tão pouco conhecido, se vocês puderem colocar perguntas nos comentários, vão ser indicativos do que eu vou parar a estudar para fazer os próximos vídeos. Mas em geral, o que todos estão prometendo para você é, de uma forma ou de outra, conforto. Seja através de um ponto por apartamento, um ponto por AP, ou seja, através de pontos coletivos para o prédio. Tá? São duas situações diferentes que vão ser analisadas em momentos diferentes. No momento eu estou analisando aqui um ponto por apartamento. Tá? E isso com certeza significa conforto. Por quê? Qual é a grande diferença do carro elétrico para o carro térmico? Porque o carro térmico você vai ao posto de gasolina, isso em 3 minutos você encheu o tanque, pagou e foi embora. Isso não acontece com o carro elétrico, por isso que é muito importante que você carregue em casa. E se você carregar em casa, você vai carregar à noite, num período em que o comércio está fechado, então haverá uma menor demanda simultânea para a rede de produção e distribuição de energia. Isso é vantajoso, tá? É tão vantajoso quanto aquela ideia do horário de verão. É muito mais vantajoso que aquela ideia do horário de verão, que ela implicava muito pouca economia, na verdade, né? Agora, você consumir energia para carregar o carro à noite e não durante as horas em que o comércio e a indústria estão demandando muita energia, é extremamente importante para não sobrecarregar a rede. Além de que, quando você compra gasolina no posto de gasolina, é óbvio que há uma parte de lucro do posto de gasolina. Quando você abastecer o seu carro, vou mudar aqui de cor, quando você abastecer o seu carro num eletroposto, haverá também um lucro que você pagará, né, do eletroposto. Mas se você carregar em casa, você não vai pagar esse valor adicional, esse lucro de quem está te revendendo a energia. Você vai pagar apenas o valor da distribuidora de energia. Ok? Então isso aqui não está se referindo a nenhum prédio em especial, nenhum condomínio ou construtor especial. Essa situação é comum em diversos condomínios, diversos lançamentos, diversas construtoras. Tá? E não se esqueça do Círculo Virtuoso YouTube, curtir o vídeo, inscrever-se no canal, manter as notificações ativadas e compartilhar o vídeo para os seus conhecidos. E quais são os objetivos do canal ao fazer esse vídeo aqui? Bom, os objetivos são os seguintes: defender os consumidores. Esse é um vídeo que está dentro da ideia da defesa do consumidor, do seu direito, do meu direito, do seu primo, do seu parente que mora em outro estado, todos que estão ou estarão, mais cedo ou mais tarde, na situação de comprar um apartamento com um ponto de carregamento, um apartamento em um prédio com um ponto de carregamento por apartamento, terão que estar atentos a essas coisas. Por quê? Porque as construtoras incorporadoras precisam ser orientadas. Acho que estão dando um passo além do comprimento das pernas. Acho que talvez não conheçam exatamente todas as exigências, todas as consequências de fazer uma promessa como essa. Então esse aqui é um vídeo que basicamente está tentando orientar os consumidores, mas também as construtoras incorporadoras, para que revejam os seus projetos, os seus lançamentos, não criem expectativas que não vão poder atender, porque isso vai proteger a reputação delas a longo prazo. A curto prazo, ela pode até vender esse negócio, ganhar dinheiro, e quase ninguém vai ter carro elétrico, então vai dar tempo, só vai dar problema daqui a uns 5, 10 anos. Pois bem, a sua reputação vai cair, vai lá para o lixo daqui a 5 ou 10 anos. Então, as construtoras e incorporadoras não podem pensar no curto prazo, no lucro a curto prazo. Elas têm que pensar em manter o seu nome, o seu fundo de comércio a longo prazo. E estou aqui trabalhando nesse sentido também para protegê-las, para que elas não comprometam a sua imagem, a sua marca, fazendo promessas que não vão poder cumprir.
E obviamente, como é um assunto novo, eu estou estudando para conhecer, você está aqui assistindo o vídeo para conhecer, a fiscalização de uma forma geral dos diversos órgãos públicos, CREA, das empresas que vistoriam prédios para fazer aceitação, dos órgãos públicos que interferem no processo de habite-se, né, na empresa de distribuição de energia que talvez não tenha dado uma olhada com cuidado se o projeto de energia elétrica está coerente com a promessa de tantos pontos de carregamento. Então a fiscalização precisa começar a entender um pouco mais do assunto, tá? Para poder fiscalizar, para que nós consumidores, não tenhamos que ter tanto trabalho assim. Tá? E, mais uma vez, o objetivo não é ser contra carro elétrico, não é ser contra os prédios com carregamento para carros elétricos, em especial, de forma alguma, contra os prédios que vão ter um ponto de carregamento para apartamento. Esse é o melhor dos mundos para quem gosta de condomínio. Estamos aqui para promover a eletrificação de forma segura e defendendo o direito do consumidor. Esse é o objetivo desse vídeo. Aí, se vier o problema, e se você descobrir que não estão te entregando o que prometeram, como é que a gente vai agir com isso? O que vai ser feito se não te entregarem? Bom, você vai ter que procurar o PROCON, você vai ter que procurar um advogado e você vai precisar de um engenheiro que conheça a NBR. Qual NBR? Essa aqui que eu estou citando, ó. A NBR 17019, muito importante, porque agora que você já entendeu o que significa fator de demanda, o que ela diz? O fator de demanda tem que ser 1. Não pode haver uma cama para cada 2 pessoas. E por que eu digo isso? Porque é quase que literal. Existe, por exemplo, em Goiás, a empresa de distribuição de energia chama-se Equatorial, e ela coloca o fator de demanda dela para carros elétricos de forma desatualizada. Ela não está seguindo a NBR, que existe desde abril, aqui, ó, a primeira edição, 11 de abril de 2022, e apesar dela já ter feito revisão da sua norma em 2023, ela não incorporou esta informação mandatória de que o fator de demanda é igual a 1. Mas isso não interessa, isso não causa problema, porque você precisa saber de uma coisa. Isso aqui é a NT 042. Se você estiver em Goiás, se for cliente da Equatorial, então você vai ver que na abertura das primeiras páginas da NT 042, onde ela diz que como devem ser feitas as instalações de carros elétricos, ela diz, olha, tem que seguir todas as normas da ABNT, tá? Então, embora do corpo do texto esteja um dado incoerente com a norma da ABNT, no prefácio ela deixa claro que é preciso ler a norma em conjunto com as normas da ABNT e que as normas da ABNT são soberanas sobre a norma da Equatorial. As normas da ABNT são soberanas. Então você precisa dar uma olhada nas primeiras páginas e não deixar que uma incorporadora ou uma construtora leia apenas isso aqui, ignore isso aqui que é fundamental para o seu direito do consumidor e te entregue menos do que fator de demanda 1, ok? Muita atenção a isso. Eu vou voltar um pouquinho à tela anterior, né? Já limpa, para dizer o seguinte, bom, aqui e se não te entregarem, esse e se não se entregarem, o que eu falei até agora foi no sentido do que você deve fazer para solucionar o problema. PROCON, advogado, engenheiro eletricista que conhece na NBR. Mas e quanto ao que vai acontecer se não te entregarem? Não apenas pensando no que você vai ter que fazer para solucionar o problema, mas como vão ser as consequências se não te entregarem esse fator de demanda 1. É o que nós vamos ver agora. Bom, a primeira coisa que vai acontecer é que não vai acontecer nada. Enquanto houver muito poucos carros instalados, não vai acontecer nada. Porque quando a gente olha para um prédio, o prédio ele é construído, é feito sempre um cálculo com uma margem de segurança. Então, as primeiras instalações, quando o vizinho 1, quando o vizinho 2, o vizinho 3 instalarem os seus carregadores de carros elétricos ou híbridos, isso não vai dar problema, tá? Porque você estará consumindo a margem de segurança da instalação que foi feita no seu prédio. Porém, quando se aproximar do zero, de consumir toda essa margem de segurança de energia do prédio,
o condomínio passará a ter apagões. Em que sentido? Porque ele terá uma sobrecarga. Se o prédio não for projetado para ter energia suficiente para todos esses pontos de carregamento, conforme foi prometido, tá? O que acontece? Supondo que haja uma proteção, aquele circuito, tipo disjuntor da sua casa, quando liga muita coisa, quando há um curto-circuito, há uma sobrecarga qualquer, o disjuntor não desliga a energia da sua casa, pois bem, né, o prédio também tem seus sistemas de segurança para o prédio. Em geral, o que nós vimos até hoje em dia, né? Como nunca houve um período com tantas instalações de equipamentos de tão grande potência em um prédio, é uma coisa muito rara você ver o prédio desligar. Você vê faltar luz na região ou o seu apartamento tem um problema e desligar o apartamento. Um curto-circuito, uma tomada que pegou fogo, uma coisa assim, um equipamento que entrou em curto. Agora o prédio não. Então, se o prédio tiver um sistema de proteção adequado, o que vai acontecer? O seu condomínio terá apagões. De vez em quando, o seu condomínio vai desligar. Como às vezes acontece com instalações ruins, em que o elevador desliga toda hora, em que a bomba d'água desliga toda hora, que o ar-condicionado do salão de festa desarma toda hora, ou coisas similares, isso são instalações mal feitas que estão subdimensionadas. Então, quando ocorre um aumento de demanda, um aumento de carga, desarma. Então, nós passaremos a ver isso acontecendo com os prédios. Você vai ter prédios sofrendo apagões. Em especial, por quê? Porque o que eu vi até hoje, nenhuma dessas promessas feitas, houve uma separação da energia, de energia para o prédio e de energia para a garagem. Então, a energia da garagem está pendurada na energia do prédio. Ou seja, quando houver uma sobrecarga nas garagens, vai desligar o prédio todo. Tá? Agora, e se o prédio não tiver um sistema de proteção adequado? Se for um prédio antigo, se o sistema já estiver sem manutenção, o que essa sobrecarga vai causar? A sobrecarga vai causar aquilo que você está acostumado a ver em todo quanto é prédio velho, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, aqueles sobrados. A sobrecarga e o risco para o transformador, aquela velha história, explodiu o transformador. Explodir o transformador é sobrecarga, né? Haverá um risco, uma sobrecarga e um risco para a instalação e para o próprio prédio. Exemplo, né, muitos incêndios aí com grandes perdas por conta de curtos-circuitos. Quando algo assim acontecer, isso afetará a imagem do carro elétrico, a imagem do carro híbrido, vai afetar o negócio de todas as montadoras. Então, Chery, Seres, BYD, GWM, JAC, todas as montadoras de veículos elétricos ou híbridos, quando ocorrerem incêndios, quando ocorrerem eventos catastróficos, surgirá um tremendo medo, uma desconfiança sobre o produto delas e o negócio delas vai cair. Então, é de interesse das montadoras que interfiram nesse processo das construtoras, para evitar eventos catastróficos que vão afetar a imagem do carro elétrico como um todo. O problema causado por uma instalação mal feita, por uma construtora que projetou mal projetado, vai afetar o negócio das montadoras e das instaladoras também. De quem instala wallbox e quem instala painéis solares para ter compensação de energia, baixar a conta, todo esse pessoal que tem tido muita demanda por conta da demanda dos carros elétricos, o negócio de todos eles será afetado quando houver a primeira desgraça com carros elétricos causada por um projeto mal feito. Tá? Agora, algo que eu vou falar em um outro vídeo é que se houver a gestão de potência. Tá? A gestão de potência é o processo de eletrificação que existirá nos prédios. 99,9% dos prédios não foram projetados para ter carros elétricos, e quando os carros elétricos chegarem, provavelmente serão instalados sistemas de gestão de potência, em que você vê a energia que tem e divide pelos carros que tiver. Então, o que acontece? Cada carregador novo instalado fará com que aumente o tempo de carregamento de todos os moradores, porque esse sistema gerencia a potência disponível e a demanda dos carros. Então, se o número de carros for aumentando e a potência disponível for a mesma, então o tempo de carregamento vai ficar cada vez maior, porque ela vai distribuir, farelo é pouco e vai ser só um pouquinho para cada um.
é um pouquinho de pirão para cada um. Então haverá uma enorme queda de qualidade de serviço até o momento em que a empresa que faz a gestão de serviço vai fazer o quê? Vai pedir um aumento de carga à distribuidora. Só que, como as incorporadoras e construtoras, até hoje, que eu estou vendo, nenhuma delas está cumprindo o que prometeram, o que vai acabar acontecendo? Já que elas não fizeram um projeto para realmente entregar um ponto de carregamento por apartamento. Vai acontecer que ou o condomínio estará sujeito a apagões, provavelmente isso aqui vai acontecer logo no final, ou pouco antes do final, ou talvez depois do final, né, do período de garantia do imóvel, e é nisso que eu acho que algumas construtoras estão se valendo disso aqui, de escaparem. O problema é que quando isso acontecer, daqui a 4, 5 anos, não vai estar no período de garantia, mas o nome delas vai estar lá, e ele estará em risco. Tá? E essa empresa vai fazer o quê? Quando a qualidade de serviço cair, vai pedir um aumento de carga, vai ver Equatorial, ou Light, ou Enel, ou seja lá qual for a empresa do seu estado, você vai perguntar lá, olha, estou precisando de mais energia, tem como aumentar? Bom, aumentar a carga de um imóvel, uma casa, um apartamento, já é um problema. Aumentar de uma hora para outra de um prédio inteiro já é um outro problema, até porque vai cair na tua conta. Tá? Ou seja, se você teve uma promessa de um ponto por apartamento e não te entregaram, você vai ter custo. Você vai ter que fazer obra depois. Gestão de potência talvez seja a saída que as montadoras, que as construtoras e incorporadoras vão lançar mão para dar conta do que eles prometeram, mas não é exatamente o que eles prometeram. Isso aqui não é cumprir a expectativa que eles geraram. Prosseguindo nas consequências nefastas. Portanto, quando isso cair no colo de todo mundo, quando daqui a uns 4, 5 anos os prédios começarem a ter problema, você vai descobrir que não te entregaram a energia necessária para cumprir a promessa do carregamento confortável, um ponto para apartamento, começarão obras, despesas diversas, ações judiciais. Essas ações judiciais podem levar à indenização dos moradores. E quando o morador for indenizado porque o imóvel não tem o tal prometido ponto de carregamento e a infraestrutura necessária, porque não adianta eu botar 20 torneiras num apartamento e não houver cano para as 20, não houver cisterna para as 20. Então não adianta uma construtora, uma incorporadora dizer, não, tem aqui um ponto que você pode passar a fiação e ligar o seu carro. Não adianta dizer isso se não tiver barramento, infraestrutura, energia, carga suficiente sendo entregue pela distribuidora de energia, não adianta. Então, quando cair no colo de todo mundo de que isso não foi entregue e a construtora tiver que indenizar os moradores, haverá desvalorização do imóvel. E, simultaneamente, novamente, visão sistêmica, tá? Não vamos ter uma visão de curto prazo e nem uma visão isolada, visão sistêmica. Quando isso aqui vier a público e o mercado souber que a construtora A, ou a construtora B, ou a construtora C, ou a incorporadora D fizeram um negócio desse, a reputação da empresa vai cair automaticamente, junto com a queda de valorização. Ou seja, o imóvel deveria ter um ponto de carregamento, não tem. Ou tem o ponto, mas não tem a infraestrutura que dá no mesmo. Né? Não adianta ter elevador e não ter porta. Né? Então, haverá uma indenização por algo que foi prometido e não foi entregue. Indenização porque o imóvel vale menos do que o que foi cobrado, pago, prometido. E se ele vale menos, haverá a desvalorização do imóvel. Isso é líquido e certo. E é preciso estar muito atento quanto a isso. É um campo novo e você precisa defender o seu direito. Bom, para lhe ajudar, eu coloco aqui os sites, né, dos PROCONs de todos os estados e Distrito Federal. Tá? E por fim, como já é tradicional, eu deixo a nossa bandeira, que é o momento em que eu coloco alguns links para outras playlists e vídeos. E lembrando, a nossa bandeira é sem partido, ela é de todos nós, desde 19 de novembro de 1889. Muito obrigado, até o próximo vídeo.